Olá pessoal, mais um vídeo nosso aqui na internet, aqui no nosso canal Café e Saúde Podcast. Hoje, como vocês podem ver, é um vídeo um pouquinho diferente. Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente bater um papo bem rapidinho com vocês que me acompanham. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para dar aquela engajada, para a gente conseguir fazer mais conteúdo. Toda semana a gente traz um profissional da saúde e de outras áreas diferentes, com bastante assuntos bacanas para vocês. Então não deixe de compartilhar com seus amigos para dar aquela força no nosso canal. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje sozinho, sem nenhum convidado. Temos alguns convidados que virão nas próximas semanas, mas essa semana a gente deu uma pausa nos convidados para a gente discutir um assunto muito importante que vem sendo abordado essa semana. Como todo mundo sabe, a maioria dos meus seguidores, eu creio que são da minha área, da área da saúde, principalmente da área da enfermagem. E nós estamos, essa semana foi aprovada a Lei 14.434/22 sobre o piso, né, da enfermagem no Brasil. Para quem não sabe, algumas pessoas podem não saber, a enfermagem no Brasil ela tem 3 categorias distintas, né? Nós temos o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, que são profissionais que desempenham algumas funções distintas dentro do mercado de trabalho, né? E até então, desde que a lei do exercício profissional em 86 foi instituída, nós não tínhamos um piso salarial. O que isso significa? Que algumas cidades pagavam para um enfermeiro, por exemplo, um valor de R$ 2.800. Estou dando um exemplo. Enquanto numa outra cidade maior, mais populosa, um mesmo enfermeiro desenvolvendo a mesma função chegava a ganhar R$ 6.000, por exemplo. Né, em grandes centros, R$ 4.000, R$ 5.000. Então a discrepância salarial era muito grande, então a importância nesses anos de luta, de ter um piso salarial. Mas para isso chegar a acontecer, a gente precisa discutir alguns pontos aqui. Para o pessoal que está estudando, principalmente, que está entrando nessa área, entender que vão entrar nessa área já dentro dessa luta que a gente tem dia a dia. No Brasil, né, o enfermeiro ele é um profissional que estudou num curso superior, né, bacharelado, são 5 anos de faculdade, mas geralmente entre 2 anos, 2 anos e meio de residência ou uma pós-graduação, lato sensu, que seja de especialista, e alguns enfermeiros vão para o mestrado e para o doutorado. Nós temos uma cultura no Brasil de que a medicina ficou sempre em primeiro plano, né? A gente entende a importância da medicina, logicamente, para o processo, né? Mas a gente entende também que a saúde é equipe multidisciplinar. Então, o Brasil, como sempre fica para trás das modernidades e dos avanços tecnológicos e das profissões, ele também fica atrás na área da saúde. E eu queria esclarecer umas coisas para as pessoas que nos seguem, para eles entenderem como que funciona a nossa profissão. Primeiro de tudo, a enfermagem não é subordinada a nenhuma outra profissão, nem médicos e nenhuma outra profissão. É uma profissão distinta, ciência, né? Nós temos embasamento científico, né? Evidências científicas, e nós trabalhamos com ciência. Fazemos parte das ciências biológicas e humanas. Então, nós não somos subordinados e não há hierarquia dentro do ambiente hospitalar entre médicos e enfermagem. Tá? O médico desempenha o seu papel, é um curso que dura 6 anos, né? Aí depois esse profissional vai sair do curso como formado médico, vai pegar o seu CRM e depois ele vai fazer residência e escolher uma área de atuação. Acontece a mesma coisa com o enfermeiro, ele vai fazer a faculdade de 5 anos, depois ele escolhe uma área de atuação, vai fazer sua residência, sua pós-graduação. Esses profissionais eles têm o mesmo nível de formação, nível superior. Então, não existe subordinação nem hierarquia, né? A enfermagem é uma autarquia. Então, o que acontece? Os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, sim, eles são subordinados ao enfermeiro. Eles trabalham com supervisão do enfermeiro e eles precisam, né, responder a esse enfermeiro. O resto dos profissionais de saúde, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, os médicos fazem parte da equipe multidisciplinar.
Quem ganha com isso é o usuário, é o paciente. Então, o que a gente precisa discutir, né, quando a gente fala em piso salarial? A melhoria do piso salarial faz com que a gente tenha melhoria de assistência, a melhoria de profissionais dentro do mercado. Houve muito debate essa semana sobre isso, né, de pessoas desmerecendo a classe. Saímos de uma pandemia agora há pouco e percebemos que nunca se mostrou em nenhum momento da história o quão importante é os profissionais de enfermagem. 70% do contingente de um ambiente hospitalar é formado por enfermagem, entre auxiliares técnicos e enfermeiros. E depois os outros 30% são divididos entre os médicos e os demais profissionais que atuam assistência direta ao paciente. Então, quando a gente discute um piso salarial num país como o nosso, a gente não está discutindo só salário, a gente está discutindo igualdade social, a gente está discutindo equiparação salarial, a gente está discutindo políticas públicas de melhoria para o usuário, porque quando você tem um profissional bem remunerado, ele pode buscar mais conhecimento, ele pode buscar mais formações, mais especializações, e com isso a assistência vai ser melhorada. Então, o que acontece? Com esse ganho da enfermagem, de piso salarial, nós vamos ter alguns problemas que nós já tivemos essa semana. Convênios, né, que trabalham em corporativismo, que acham que vai ser difícil pagar esse montante. A gente sabe que existem formas de estar pagando esse montante. Vai ter mais dificuldade do acesso ao mercado de trabalho, então o profissional de enfermagem que está estudando precisa se especializar mais. A gente vai ter uma problemática maior dentro desse contexto. Então, a gente precisa estar correndo atrás disso. E em 2020, foi o bicentenário da enfermagem moderna, né? Contando com a época de Florence, quando ela começou essa caminhada. Com isso, a gente teve a pandemia, né? Junto com o bicentenário, mostrando que cada vez mais precisava de valorização. O Brasil é o país que mais valoriza os profissionais de enfermagem, e não há outro profissional que esteja tanto tempo junto com o paciente como o profissional de enfermagem. Então, o vídeo de hoje é mais um recado para a gente refletir a importância dos profissionais, a importância da profissão, da remuneração, da formação. Nós temos um déficit de formação desde antes da pandemia, né? O MEC autorizou que os cursos, não só de enfermagem, tem outros cursos também, tenha até 40% de matérias EAD. Nós sabemos que isso é ruim, né? Porque o profissional de enfermagem, ele precisa estar no leito do paciente, ele precisa entender o processo do paciente, e numa tela de computador falta um pouco a humanização, que é o ponto, o pilar mais importante da nossa profissão. Então, o que eu queria deixar aqui de reflexão? Para todo mundo que me segue, para todo mundo que está inscrito no canal e que toda semana está aqui com a gente, vendo as discussões, né, dos profissionais diferentes que a gente traz aqui. É tempo de modernizar e de valorizar os profissionais de enfermagem e de saúde de modo geral. A gente tem que fazer valer o multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é de suma importância para que a gente tenha uma assistência humanizada, uma assistência eficaz, e para que o usuário, né, desse serviço, que é o paciente, que é a ponta, né, do nosso trabalho, seja bem atendido e tenha uma excelente assistência. Então, assim, quando a gente pensa, quando o profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, pensa no paciente, né, como ponto de partida e como principal produto do seu trabalho, a gente tem uma assistência melhor, né? Então, para que isso aconteça, o profissional tem que ser valorizado, né? Ninguém quer ganhar mais que o fulano, menos que o ciclano. A gente quer que tenha valorização no trabalho que nós já fazemos, né? Não, alguns lugares, a gente tem dados que eu achei aqui de lugares no interior
que tinha concurso público para enfermeiro, pagando R$ 1.300, né? Um pouco mais que o salário mínimo. Então, isso chega a ser um absurdo, porque 5 anos de faculdade sai caro para o bolso de uma pessoa, né? Tirando a parte financeira, ainda tem o tempo que você gasta para estudar. E tempo, né, também tem seu valor. Então, assim, esses tipos de vergonha que a gente costumava ver nos concursos públicos do interior de alguns estados do Brasil, com o piso salarial, elas vão acabar, né? E dinheiro, a gente sabe que tem. Porque existem formas de financiar esse piso salarial. Então, assim, o recado maior que eu quero deixar é que a gente, como profissional de saúde, todos que me ouvirem, aprender a escolher os nossos candidatos, eleger mais pessoas da nossa área para nos representarem lá dentro do Congresso, saber discutir política. Política e politicagem são coisas diferentes. Os profissionais de enfermagem, eles ainda correm da política e a política tem que ser discutida. A gente faz política dentro do ambiente de trabalho, a gente faz política em todos os lugares. Então, a política precisa ser discutida para que a gente tenha espaço e consiga mais conquistas do que a gente já conseguiu. Então, a gente segue lutando para que esse piso seja estabelecido com 100% de aceitação aí pelo Brasil afora, para que os nossos colegas profissionais tenham uma dignidade maior, consigam estudar, consigam prover suas famílias, as suas despesas diárias, a sua vida no modo geral, e não precisem ter 3, 4 empregos para conseguir ter uma renda plausível. Então, assim, teve muita discussão na internet, Twitter, Instagram, Facebook, sobre o piso salarial, né? Algumas pessoas contra, infelizmente, né, com argumentos rasos, que não participam da nossa luta diária, de como é estar 12 horas dentro de um ambiente hospitalar, né, deixando os seus familiares em casa para arriscar sua própria vida, cuidando da outra pessoa. E então, assim, fica aí a reflexão para que a gente discuta mais sobre esses assuntos que estão em evidência agora. Não há nenhum outro profissional que faça o que a gente faz. A gente está lá quando você abre o olho pela primeira vez, né? E a gente está lá quando você vai fechar o olho pela última vez também. Sempre o profissional de enfermagem que está na linha de frente, que está junto com o paciente. Então, a reflexão, o vídeo é para uma reflexão sobre a valorização dos profissionais de enfermagem, né? Eu resolvi colocar esse vídeo no ar para a gente poder sempre ter espaço para discussão, né, sobre esse assunto, sobre a valorização desse profissional. Eu faço parte dessa profissão já há 13, 14 anos. Desde que eu me formei, a gente discute o piso salarial, discute as 30 horas, e esse é um passo muito grande, né, para a nossa profissão. E creio que é o primeiro de muitos. Eu acho que depois disso a gente vai conseguir entrar dentro da mente das pessoas para eles entenderem o que faz um profissional de enfermagem, o que faz um enfermeiro, né, o que faz um técnico de enfermagem. As pessoas atrelam a nossa profissão ao cuidado com higiene e a fazer medicação, injeção, né? Mas não é só isso que nós fazemos. Nós estamos na assistência, na gerência, na administração, nas auditorias, né? Nos cuidados paliativos, nos cuidados complexos. O enfermeiro, ele faz consulta de enfermagem, ele solicita exames, ele faz prescrição de medicamentos da rede básica de saúde para que o paciente da rede básica não fique sem a sua medicação. Ele acompanha o médico em exames, em procedimentos complexos. Ele discute os casos clínicos com os médicos e com a equipe multidisciplinar para que esse paciente tenha um prognóstico positivo, né? Possa ser reinserido na sociedade sem sequelas ou com o mínimo de sequela possível. Ele participa tanto da prevenção, quanto do tratamento, quanto da reabilitação. Então, assim, há muito mais
é como se fosse um iceberg. O que a sociedade vê da enfermagem é só a ponta, muito mais do que se parece, do que se imagina dentro da nossa profissão. Então, o vídeo é para uma reflexão real sobre a nossa profissão. Pesquisem, conversem com pessoas que trabalham, as pessoas que não são da área, pessoas que trabalham na nossa área, porque o Brasil ainda precisa aprender o que é o profissional de enfermagem. Em uns anos atrás, eu já falei isso em algumas vezes, alguns convidados já falaram, teve uma pesquisa na Inglaterra, depois vocês podem pesquisar na internet, sobre quais profissões tinham mais credibilidade para a população inglesa na época. Dentre as profissões escolhidas, fora o professor, que é uma das profissões mais respeitadas na Europa, a enfermagem vinha também entre as três primeiras profissões mais respeitadas pela população europeia, por conta da importância que eles dão lá fora para esse profissional. Então, a gente precisa começar a mudar a cabeça da nossa população para que eles entendam de uma vez por todas o que acontece e como que é o processo, né? A gente tem hoje no Brasil um índice muito grande de violência contra profissionais de saúde. A maioria dos profissionais de saúde que acabam sendo agredidos são da enfermagem por estarem na linha de frente e por serem em maior número, né? Obviamente que há violência contra médicos, fisioterapeutas e outros profissionais, mas como a enfermagem é um maior número dentro do serviço de saúde, eles acabam tendo um maior índice de violência por conta dos usuários, muitas das vezes gratuitamente, porque as pessoas estão, né, num tempo hoje que as pessoas andam estressadas, ansiosas, né? Existe muita demanda de saúde mental, né? O nosso povo adoeceu mentalmente com esses 2 anos de pandemia. Então eu vim aqui, né, num vídeo mais curto, para poder dar esse recado para as pessoas que me seguem, né? E para vocês compartilharem com seus colegas, para a gente fazer essa reflexão sobre o que é ser profissional de enfermagem no Brasil. Para que com essa reflexão a gente tenha apoio, né, da população sobre a nossa profissão, para que a gente consiga conquistar mais coisas do que a gente já conquistou até aqui. O salário digno, né? As 30 horas que a gente não tem, que as outras profissões de saúde todas fazem menos de 44 horas semanais, a enfermagem ainda está atrelada a 44 horas semanais. Então, os profissionais ficam exaustos, né? E a exaustão pode gerar erros, né? Porque as pessoas cansadas, trabalhando demais, podem não ter a atenção que deveria. Então, assim, como um piloto de avião não pode ficar tantas horas trabalhando por riscos, né, de acontecer alguma coisa grave, um incidente, isso também tem que acontecer dentro dos profissionais de saúde. Não ter aqueles plantões de 24, 36, 48 horas seguidas de trabalho, para que não tenha riscos para o usuário, que é o paciente. O nosso bem maior sempre vai ser o paciente. E para que isso aconteça, o profissional tem que ter uma vida digna, né? Um ambiente salubre, e todas as ferramentas necessárias para ter uma assistência de enfermagem e seu trabalho seja eficaz e seja seguro. E eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Gostaria que vocês todos comentem aqui embaixo o que vocês acham, compartilhem, deem sugestões. E na semana que vem a gente vai ter um vídeo novo com um convidado bem bacana, né? Vocês vão gostar. E sigam a gente toda semana, a gente tem vídeo novo. Toda semana a gente tem convidados novos, a gente tem assuntos importantes sobre saúde, bem-estar, sobre carreiras. Numa época que a fake news está reinando, a gente sempre traz coisas baseadas em evidências, com referências, com fontes seguras, porque a ideia do nosso canal é trazer informações reais, informações importantes e assuntos sérios, né, que possam sempre auxiliar e ajudar aí alguém que esteja passando por algum problema, passando por alguma condição, ou até mesmo esteja pensando em fazer uma coisa ou outra e assistindo o nosso vídeo consiga ter um norte, ter uma luz, falar assim, nossa, que legal, eu estava pensando em fazer
vestibular e agora eu vi esse profissional, quero seguir essa profissão, eu quero seguir essa outra profissão. E sobre também assuntos que às vezes você tem dúvida e acaba não tendo para quem perguntar. E hoje em dia você coloca no Google, você pode encontrar coisas que não são verídicas, né? São inverídicas. E a gente sempre tenta trazer assuntos bacanas e coisas novas, novidades, para o canal ir crescendo e a gente fazer essa troca aí com vocês de informações e de conteúdos importantes. E é isso, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho lá para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Estamos fazendo alguns projetos para ter novidades aqui no canal, algumas coisas que são bem bacanas, então logo logo a gente vai estar anunciando. Compartilhe com seus amigos e deixa o like para poder dar aquela forçada. E até o próximo vídeo na sexta-feira que vem. Até mais!